O mercado brasileiro passa por um período de estabilização. No começo do ano, o mercado subiu bastante, puxado por setores que são tradicionalmente comprados pelos gringos. E recentemente, esses setores tiveram uma volta considerável, inclusive seguindo também o fluxo do gringo que está saindo do Brasil. Quem está no mercado há mais tempo sabe que normalmente em anos de eleição o mercado começa o ano subindo e depois, à medida que chega maio, junho, o mercado devolve uma boa parte da alta, especialmente quando tem um cenário eleitoral adverso como atualmente nós temos visto. Além disso, ainda tem o fato de que a taxa de juros no Brasil, que estava em clara trajetória de queda, passou a ter dúvida. Isso porque a guerra trouxe um choque muito importante em fertilizantes, em combustíveis e também o governo não tem ajudado em nada. Basta ver, na verdade, que o governo, ao contrário, tem piorado e muito as coisas. Digo isso porque medidas populistas que têm sido tomadas são obviamente expansionistas e, na verdade, provocam inflação. É isso que nós temos visto. De um lado, a guerra, um choque externo totalmente imprevisível do ponto de vista do Brasil. Do outro, o governo, que já gasta muito, gastando mais, buscando a reeleição. Além disso, nesse meio tempo, ainda teve a confusão do caso Master, que afetou particularmente o Flávio Bolsonaro. Nós não sabemos o que ainda tem para sair e o envolvimento de fato de talvez ministros do STF, talvez de membros do governo. Então, pode até ser que esse jogo acabe empatado. Mas a verdade é que, pelo menos por enquanto, o Flávio foi muito afetado pela narrativa de que pediu dinheiro efetivamente para fazer o filme do Bolsonaro. Filme esse que era para servir ali de propaganda eleitoral quando fosse lançado. Agora o filme está tendo o efeito oposto. Com isso, nós temos visto até as empresas que subiram tendo devolvido boa parte da alta. E no meio dessa confusão, as empresas mais sensíveis à taxa de juros, ao ciclo doméstico, é claro, ficam em uma situação difícil. Para piorar esse cenário todo, o frete marítimo tem trazido muita dificuldade para as empresas exportadoras. Eu digo isso que é o caso de Vale, das siderúrgicas e de várias outras empresas. No meio disso tudo ainda tem as empresas que eram muito boas, foram sempre muito boas, mas ao longo do ciclo de negócio foram se alavancando e agora enfrentam grandes dificuldades com o mercado de crédito fechado e a taxa de juros muito alta. É o caso de Raízen, Cosan, Oncoclínicas e várias outras, Pão de Açúcar e várias outras empresas que são aí conhecidas do público. Com isso, eu acredito que o mercado brasileiro vai ficar patinando ainda por um tempo. Tudo indica que vai até se estabilizar nessa região de 170, 175, talvez até 180 mil pontos. Agora, para voltar para as máximas, eu acho muito difícil que isso aconteça no curtíssimo prazo ou até mesmo no curto prazo. Talvez o mercado volte a pensar nessa possibilidade com o fim eventual da guerra entre Estados Unidos e Irã e, claramente, se tiver uma melhora no quadro eleitoral para a oposição, porque, vamos ser claros, o mercado não está confiando no governo. Não porque o mercado seja ideológico, como muita gente acredita, e sim, simplesmente porque o mercado quer ver reformas e quer ver, principalmente, a estabilização da trajetória da dívida pública, algo que o governo atual não fez e provavelmente não vai fazer se for reeleito. O quadro eleitoral pode ter alguma virada porque os incumbentes pelo mundo estão tendo muita dificuldade. Nós temos visto isso em vários países e talvez esse
esse quadro se replique no Brasil. Então, pelo menos por enquanto, eu acredito que nós vamos continuar vendo a bolsa de lado, no melhor dos casos. E já tem gente, inclusive, acreditando que vai para os 150 mil pontos. Eu acredito que com o externo do jeito que está, é muito difícil que esse cenário se materialize, mas não dá para descartar.